E aí, pessoal, tudo beleza? Tá estudando bem aí? Mantendo o foco em 2022? Beleza! Bom, olha só, para quem está estudando, certamente está se preparando para a segunda fase da Unicamp. Bom, vamos facilitar um pouquinho a vida. Eu vou estar resolvendo várias questões, né, da Unicamp, dos vestibulares anteriores, nessa semana. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para receber essas notificações desses vídeos. Vamos lá! Eu vou resolver uma questão aqui da prova de Física e Química, a questão número 17. E ela envolve uma interpretação de gráfico e conhecimento de equilíbrio químicos. Vamos ver lá essa questão. Bom, essa questão ela fala da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína composta por 4 cadeias polipeptídicas. Cada cadeia está associada a um grupo M, que contém ferro, capaz de se ligar reversivelmente ao oxigênio, permitindo assim uma função primária, que é do transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos periféricos. Saindo um pouquinho da questão, achei uma figura aqui pela internet que mostra a estrutura da hemoglobina, as 4 cadeias aqui representadas. Esse aqui seria o núcleo do ferro e aqui o grupamento M. O ferro está aqui no meio. Opa, colocar aqui o ferro aqui no meio. Esse ferro é um ferro 2+. Ele é capaz de receber um parzinho de elétrons que o nitrogênio tem aqui. Então a gente chama ele de ácido de Lewis por essa capacidade. Esse grupamento M ele está recebendo, doando um par de elétrons. E quando o oxigênio chega a esse ferro, ele acaba também doando um parzinho de elétrons. Lembrando que o oxigênio tem 6 elétrons. Quando ele faz uma ligação química com outro oxigênio, né, ele faz 2 ligações covalentes aqui, bonitinha. Ele tem um parzinho de elétrons. Esse parzinho de elétrons pode ser doado ao ferro. Então, o oxigênio, né, o gás oxigênio, é considerado uma base de Lewis. Mas não tem nada a ver com essa questão aqui que a gente está abordando. A questão ela quer saber se você consegue interpretar gráficos e se você consegue dar uma resposta dentro disto. Então, se a gente olhar a primeira figura, ele mostra a porcentagem de saturação de saturação, no caso de oxigênio, em relação à pressão parcial de oxigênio. Na figura 2, a mesma coisa, porcentagem de saturação em relação à pressão parcial de oxigênio. Mas aqui, essa primeira parte aqui, é só o texto base, não tem um enunciado. Então vamos para o item A, que é o nosso enunciado da questão. Detalhe, as questões da segunda fase da Unicamp, ela valem 2 pontos cada item. Então, item A vale 2 pontos, item B também vale 2 pontos. Então vamos lá. A figura 1 apresenta a curva de dissociação para 2 hemoglobinas humanas. Em adultos, linha tracejada, e as fetais, linha sólida. Considerando os elementos de equilíbrio químico, e esse gráfico, indique qual hemoglobina tem maior afinidade com o oxigênio, a do adulto ou a fetal, né? Justifique sua resposta. Então não é só selecionar uma delas, você tem que selecionar se é do adulto ou se é fetal, e aí justificar a minha resposta. Bom, como que eu faço isso? Quem tem maior afinidade com oxigênio vai ter mais oxigênio. Então, pensando que quanto maior essa porcentagem é quem tem mais oxigênio. Mas se a gente olhar, existe uma curva mostrando uma variação. Então, vamos pegar aqui, ó, 20. 20 seria 20 milímetros de mercúrio, pressão parcial de gás oxigênio. Então, o adulto está nesse ponto e do fetal está maior. Opa, então o fetal já está maior. 40. 40, do adulto está um pouquinho menor, do fetal está maior. Opa, 60, né? 60. Do adulto está aqui, do fetal está aqui, está quase igualando. Então, mas a gente pode olhar que em todos os itens, a fetal é maior quantidade de oxigênio em relação ao adulto, em qualquer pressão. Então, a gente pode pensar que seria a fetal. Então, a fetal tem maior, né, afinidade ao oxigênio. Ah, legal. Então, a maior afinidade com o gás oxigênio é a fetal. Por quê? Porque em qualquer, pois em qualquer pressão parcial de oxigênio, a maior porcentagem de saturação em relação ao do adulto. Bom, tá aí. Uma questão simples de análise gráfica. Não precisa fazer nem conta, não precisa colocar números, não precisa fazer nada. Simplesmente essa resposta. Opa, esse item foi considerado fácil pela própria banca que foi examinar essa questão. Bom, então não parece ser mesmo difícil, né? Simplesmente interpretar o gráfico aí e saber quem é maior e quem é menor. Bom, vamos ao item B. O item B é um pouquinho mais complexo. Vamos lá. O efeito Bohr
representado na figura 2, ocorre quando células do metabolismo aumentam, o metabolismo aumentado libera maior quantidade de CO2 no sangue. Entre as curvas do gráfico, sólida ou tracejada, identifique aquela que representa o resultado final, o efeito Bohr. Explique do ponto de vista químico como você chegou a essa conclusão. Olha que interessante. Então vamos lá. Quando a gente tem maior metabolismo, né, metabolismo aumentado, quer dizer que nossas células consomem mais, né, glicose, aquela questão lá do piruvato e tal, e vai formar o produto final, que é o CO2. Então esse CO2 gasoso é formado nas nossas células, esse tem que sair da nossa célula, então ele vai interagir com a água aquoso, né, que está lá no sangue, vai formar um equilíbrio químico e forma ácido carbônico. Ah, é verdade, então o CO2 é um oxiácido que reage com água, forma ácido carbônico. Ácido carbônico, por sua vez, ele tem um equilíbrio químico, ele libera H+, e o ânion bicarbonato. Ah, é verdade. Então, quanto mais CO2 eu tenho, mais ácido fica. A gente já estudou, né, que um índice chamado pH. O que significa pH? pH menos log da concentração de H+. Tá, ok. E por que tem esse menos log? Bom, os números de concentração de ácido são geralmente bem baixinhos, né? Vamos pegar assim um exemplo, 1 vezes 10 a menos 6, 1 vezes 10 a menos 5. São números em potência negativo, porque são números bem pequenos. Quando eu faço um log de base 10, eu corto esse número aqui. Ah, e aí o que acontece quando eu corto esse número? Fica menos 6, menos 5, sim. E esse menos aqui faz com que esse número fique positivo, ok? Então até aí, beleza. Então o que a gente pode interpretar com isso? Então quando eu quero saber a concentração de H+, quanto maior for a concentração de H+, quer dizer que quando eu fizer esse log, esse número, esse menos que está aqui na frente vai fazer com que o pH seja o menor possível. Ah, é verdade. Então eu posso fazer a seguinte relação. Que quanto menor for o pH, né? Então, quanto menor for o pH, quer dizer que maior vai ser a concentração de H+. Por correspondência, se maior é esse valor, quer dizer que esse cara também é maior. Então, é maior a concentração de ácido carbônico. Se é maior a concentração de ácido carbônico, por sua vez, é maior a concentração de CO2. Então, olhando os dois pHs que eu tenho aqui, quem é o menor? Bom, é a linha tracejada. Linha tracejada 7.2 é menor que 7.6. Então, se ele tem menor pH, então logo ele tem maior quantidade de CO2, então nosso sangue está mais ácido. Então, o efeito Bohr, né, qual que eu escolheria, né, identifica aquela que tem maior quantidade de CO2, né, que indica maior metabolismo, eu ia escolher a linha tracejada, porque o pH é menor, logo, maior quantidade de CO2 forma mais ácido carbônico, e se forma mais ácido carbônico, diminui o pH. Então, assim que eu explicaria essa questão. É lógico que você pode colocar texto, né, deixar suas equações, porque senão você tem que imaginar que quem faz, né, interpreta, o cara da banca vai interpretar sua questão, isso não vai acontecer, ele vai ler o que você escreve, então escreva, ocorre um equilíbrio químico entre o CO2 gasoso, água formando ácido carbônico de acordo com a equação, esse ácido carbônico ioniza, e uma vez ionizado, aumenta a concentração de H+, quanto aumenta a concentração de H+, diminui o pH, não precisava fazer essa explicação aqui, eu só fiz exatamente para ter um maior entendimento, diminui o pH, logo, quem tem menor pH é a linha tracejada, portanto, correspondente ao maior metabolismo, como está sendo explicado aí na questão. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha ajudado a você recobrar algumas coisas aí, né, que envolve ácidos e bases, né? O primeiro item era mais simples, a interpretação de gráfico. Lembrando que as questões da Unicamp, né, em geral, elas vão ser dados gráficos, tabelas, que você faça essas interpretações. Então, tem muita gente estudando muita coisa, tentando descobrir qual vai ser a questão. Pegue um gráfico qualquer e tenta ver esse gráfico, se você consegue interpretar os eixos, né, da abscissas e ordenadas, ver se está tudo ok, tá? Isso ajuda bastante. Bom, se você gostou do vídeo, curta o vídeo. Se você tiver mais amigos estudando, encaminhe o vídeo para os seus amigos, né? Ou seja, compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal exatamente para receber as notificações. Muito obrigado, abraços e até mais.